E se eu te dissesse que você está desperdiçando as 8 horas mais valiosas da sua vida? E se eu te revelasse que existe um momento do dia em que sua mente está completamente aberta para receber instruções de riqueza, prosperidade e abundância, mas você tem ignorado esse momento todas as noites? Pare por um instante e pense comigo. Você trabalha duro durante o dia. Você se esforça, você luta, você corre atrás dos seus objetivos. Mas quando chega a noite, quando você finalmente deita sua cabeça no travesseiro, o que acontece? Sua mente entra em guerra. As preocupações chegam. As contas que precisam ser pagas. Os problemas que não foram resolvidos. As discussões do dia. E você adormece carregando todo esse peso. Mas aqui está a verdade que vai mudar sua vida. Napoleon Hill, o homem que estudou mais de 500 milionários e revelou os segredos da riqueza ao mundo, descobriu algo extraordinário. Ele percebeu que todos os grandes magnatas, todos os homens e mulheres que construíram impérios, tinham um ritual em comum. Um ritual secreto que acontecia justamente no momento em que iam dormir. E a ciência hoje comprova o que Hill descobriu há quase um século. Seu cérebro, nos últimos minutos antes de você adormecer, entra em um estado chamado hipnagógico. É uma janela sagrada, um portal entre a consciência e o subconsciente, onde sua mente está até 10 vezes mais receptiva a sugestões, a comandos, a instruções. É nesse momento que você pode literalmente programar sua mente para atrair riqueza enquanto dorme. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Elas programam pobreza, elas programam ansiedade, elas programam fracasso e depois acordam se perguntando por que nada muda. Hoje você vai aprender o segredo que os ricos sabem e os pobres ignoram. Você vai descobrir como transformar suas noites em fábricas de prosperidade. E quando você aplicar isso, sua vida inteira começará a mudar de forma tão profunda que as pessoas vão perguntar: o que aconteceu com você? Deixe-me te explicar algo que vai parecer impossível, mas é absolutamente real. Enquanto você dorme, seu subconsciente não para de trabalhar. Na verdade, é quando você dorme que ele trabalha com mais intensidade. É como se sua mente consciente, aquela que julga, que questiona, que duvida, saísse de cena. E aí o subconsciente assume o controle total. Napoleon Hill dizia: a mente subconsciente trabalha dia e noite. Através de um método que ninguém conhece completamente, ela busca e atrai forças, pessoas e circunstâncias que harmonizam com a natureza dos pensamentos dominantes. Você entendeu isso? Sua mente está atraindo coisas para sua vida agora, enquanto você dorme. A questão é: o que você está atraindo? A Bíblia já revelava essa verdade há milhares de anos. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não diz como ele age, não diz como ele trabalha. Diz como ele imagina. O que você imagina, o que você pensa, o que você medita, especialmente antes de dormir, isso se torna sua realidade. E a neurociência moderna descobriu o porquê. Durante o sono, seu cérebro passa por ciclos de ondas cerebrais. Primeiro, as ondas alfa, depois as teta e, finalmente, as delta. As ondas teta são as mais poderosas para a reprogramação mental. É nesse estado que memórias são consolidadas, que crenças são formadas, que sua identidade é moldada. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Você controla o que entra nesse processo. Nos últimos 15 a 20 minutos antes de adormecer, você está no comando. Você decide se vai plantar sementes de riqueza ou de pobreza. Você decide se vai alimentar sua mente com fé ou com medo. E essa decisão define literalmente o que você vai colher no dia seguinte. Pense nisso como um jardim. Todo dia antes de dormir você está plantando. A questão é: você está plantando flores ou espinhos?
você está plantando árvores frutíferas ou ervas daninhas, porque enquanto você dorme, tudo cresce, tudo se multiplica, e quando você acorda, você colhe exatamente o que plantou. Os homens ricos sabem disso. Eles protegem seus últimos pensamentos como se fossem ouro. Eles sabem que não podem dar ao luxo de ir para a cama com a mente cheia de lixo, porque esse lixo se transforma em sua realidade. Por isso, eles têm rituais, eles meditam, eles oram, eles leem livros inspiradores, eles fazem gratidão, eles revisam suas metas, eles visualizam seus sonhos. E enquanto isso, a maioria das pessoas está fazendo o quê? Rolando o celular, vendo notícias negativas, assistindo à violência e o caos no telejornal, discutindo com familiares, ruminando problemas, e depois se perguntam: por que minha vida é tão difícil? Por que o dinheiro não chega? A resposta é simples: porque você está programando sua mente para a escassez todas as noites antes de dormir. Agora deixe-me te mostrar algo ainda mais profundo. Napoleon Hill descobriu que existe algo chamado transmutação de energia. Ele percebeu que a energia mental pode ser direcionada, transformada e multiplicada. E o momento mais poderoso para fazer essa transmutação é antes de dormir. Quando você fecha os olhos e começa a visualizar sua vida ideal, quando você sente a emoção da vitória, quando você experimenta mentalmente a abundância, algo extraordinário acontece em seu cérebro. Ele começa a liberar neurotransmissores específicos. A dopamina, que está ligada à motivação, a serotonina, que traz paz e bem-estar, e a endorfina, que gera prazer e entusiasmo. Mas não para por aí. A ciência descobriu que quando você visualiza algo com emoção intensa, seu cérebro não consegue distinguir entre o que é imaginação e o que é realidade. Ele reage da mesma forma. Isso significa que quando você se vê rico, quando você se sente próspero, quando você experimenta mentalmente a abundância antes de dormir, seu cérebro começa a criar as conexões neurais necessárias para que isso se torne real. É o que a neurociência chama de neuroplasticidade. Seu cérebro está constantemente se reorganizando, criando novas conexões, novas sinapses. E ele faz isso baseado no que você alimenta nele. Se você alimenta medo, ele cria circuitos de medo. Se você alimenta fé, ele cria circuitos de fé. E aqui está o poder divino nisso tudo. Deus criou seu cérebro dessa forma propositalmente. Ele te deu o poder de moldar sua própria mente. Ele te deu o livre-arbítrio para escolher seus pensamentos. E ele te deu uma promessa: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Mas note bem, não é apenas pedir, é crer. E como você demonstra que crê? Agindo como se já tivesse recebido. E onde começa essa ação? Na sua mente, especialmente antes de dormir. Napoleon Hill ensinou o conceito de desejo ardente. Ele disse que todo grande feito começa com um desejo tão intenso que consome a pessoa dia e noite. E a melhor forma de intensificar esse desejo é através da repetição mental antes de dormir. Porque é quando sua mente está mais receptiva, mais vulnerável, mais aberta. Ele recomendava um exercício específico. Antes de dormir, pegue um papel onde estão escritas suas metas financeiras. Leia em voz alta. Visualize com detalhes. Sinta a emoção de já ter alcançado. Agradeça a Deus como se já tivesse recebido. E então, durma com essa imagem em sua mente. O que acontece? Durante a noite, seu subconsciente trabalha nessa imagem. Ele busca soluções. Ele cria insights. Ele atrai oportunidades. E quando você acorda, você está literalmente diferente. Suas vibrações mudaram. Sua energia mudou. E o universo, ou melhor, Deus, responde a essa nova frequência. A Bíblia diz: ao que tem mais será dado,
Mateus 25, 29. Isso não é injustiça, é lei espiritual. Quando você age como se já tivesse, quando você pensa como alguém próspero, quando você vibra na frequência da abundância, você atrai mais abundância. É simples assim, mas a maioria das pessoas faz o oposto. Elas vão dormir pensando: eu não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir, é muito difícil, eu não mereço. E adivinha? O subconsciente obedece. Ele trabalha a noite inteira para confirmar essas crenças. E no dia seguinte, você encontra exatamente o que esperava. Mais falta, mais dificuldade, mais limitação. É um ciclo vicioso. Mas hoje você vai quebrar esse ciclo. Napoleon Hill passou 20 anos estudando Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e centenas de outros milionários. E ele descobriu que todos eles tinham rituais noturnos muito específicos. Eles sabiam que o sucesso não acontece por acaso. Ele é construído tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, noite após noite. Deixe-me compartilhar com você o que esses gigantes faziam antes de dormir. Primeiro, eles faziam uma revisão mental do dia, mas não era uma revisão negativa. Eles não ruminavam erros. Eles focavam no que deu certo. Eles encontravam motivos para agradecer. Mesmo nos dias difíceis, eles buscavam as lições, os aprendizados, as bênçãos escondidas. Por quê? Porque a gratidão é a frequência da abundância. Quando você agradece, você está dizendo ao universo: eu reconheço as bênçãos em minha vida. Eu estou aberto para receber mais. E mais vem. Segundo, eles revisavam suas metas. Não importava se já tinham lido 1000 vezes. Todas as noites antes de dormir, eles reliam seus objetivos. Eles visualizavam. Eles sentiam. Eles reafirmavam seus desejos ardentes. Hill dizia: um objetivo não é realmente seu, até que você o revise tantas vezes que ele se torne parte do seu subconsciente. E quando isso acontece? Quando você dorme pensando nele. Quando você acorda pensando nele. Quando ele se torna tão parte de você que não é mais um desejo, é uma certeza. Terceiro, eles usavam afirmações poderosas. Não eram afirmações vazias. Eram declarações carregadas de fé, repetidas com emoção, sentidas com cada fibra do ser. Coisas como: eu sou próspero e abundante. O dinheiro flui para mim com facilidade. Deus supre todas as minhas necessidades. Eu atraio oportunidades divinas. Minha mente é uma fábrica de ideias valiosas. E eles não apenas falavam, eles acreditavam. Porque sabiam que a fé sem ação é morta, mas a fé com emoção é poder puro. Quarto, eles entregavam seus problemas a Deus. Isso é fundamental. Eles não iam dormir carregando o peso do mundo. Eles oravam, eles entregavam, eles confiavam. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma estratégia prática. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você libera sua mente para trabalhar em soluções, não em problemas. Quinto, eles dormiam em paz. Paz não é ausência de problemas. Paz é confiança absoluta de que Deus está no controle. E quando você dorme em paz, seu corpo se restaura completamente. Seu sistema imunológico se fortalece, sua criatividade aumenta, sua clareza mental se multiplica. E aqui está o segredo dos segredos. Enquanto você dorme em paz, acreditando, confiando, entregando, Deus trabalha a seu favor. Coisas se movem no mundo espiritual. Oportunidades se alinham, pessoas certas aparecem, ideias surgem. A Bíblia diz: Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127:2. Você percebe? Deus trabalha enquanto você dorme, mas só se você dormir da maneira certa, só se você dormir com fé, só se você dormir em paz. Agora eu preciso ser honesto com você.
Isso não vai ser fácil no começo. Por quê? Porque sua mente foi treinada durante anos, talvez décadas, a pensar de forma negativa antes de dormir. Você tem padrões estabelecidos. Você tem hábitos enraizados, e esses hábitos não vão desistir sem lutar. Quando você decidir mudar, quando você começar a praticar esse ritual, sua mente vai resistir. Pensamentos negativos vão aparecer do nada. Preocupações vão surgir. Dúvidas vão gritar. É normal. É parte do processo. Napoleon Hill chamava isso de a batalha pela mente. Ele dizia: todo homem que conquista grandes feitos teve que lutar primeiro contra sua própria mente. E a batalha mais difícil acontece à noite, quando você está cansado, quando suas defesas estão baixas, quando você só quer desligar. Mas é exatamente aí que você precisa ser forte. É exatamente aí que você precisa exercer disciplina. Porque os 15 minutos antes de dormir podem parecer insignificantes, mas eles definem todo o seu amanhã. Pense nisso. 15 minutos por noite são 105 minutos por semana. Isso dá quase 2 horas. Em um mês, são mais de 7 horas de programação mental. Em um ano, são quase 100 horas. Você percebe o poder acumulativo disso? E aqui está a parte milagrosa. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. No começo, você precisa forçar sua mente a focar. Você precisa trazer seus pensamentos de volta repetidamente. Mas depois de algumas semanas, isso se torna automático. Sua mente começa a buscar naturalmente pensamentos positivos. Ela começa a rejeitar o negativo. Ela se reprograma. É como treinar um músculo. No começo é difícil, dói. Você não vê resultados imediatos. Mas se você persistir, se você treinar todos os dias, o músculo cresce. Ele fica forte. E então, o que antes era impossível se torna fácil. O mesmo acontece com sua mente. A neurociência chama isso de formação de hábitos neurais. Cada vez que você escolhe um pensamento positivo antes de dormir, você fortalece as sinapses associadas a esse pensamento. E cada vez que você rejeita um pensamento negativo, você enfraquece aquelas conexões antigas. Com o tempo, os caminhos neurais antigos, aqueles de medo, ansiedade e escassez, começam a se desfazer. E novos caminhos, de fé, paz, prosperidade, se estabelecem. Você literalmente reconstrói seu cérebro. E quando você reconstrói seu cérebro, você reconstrói sua vida. Mas você precisa persistir. Você precisa ter disciplina. Você precisa decidir. Não importa o que aconteça, não importa como eu me sinta, todas as noites, antes de dormir, eu vou dedicar 15 minutos para programar minha mente para a riqueza. E se você fizer isso, se você realmente se comprometer, eu te garanto, em 90 dias, sua vida será completamente diferente. As pessoas vão notar. Você vai notar. As oportunidades vão aparecer. As ideias vão fluir. O dinheiro vai começar a chegar de formas que você nem imaginava. Não é mágica. É lei espiritual combinada com ciência. É a palavra de Deus confirmada pela neurociência. É o que Napoleon Hill descobriu e que milhões de pessoas ao redor do mundo já comprovaram. Agora, deixe-me te dar o protocolo completo. O passo a passo exato do que você deve fazer todas as noites antes de dormir. Passo 1. Desconexão. 5 minutos. Desligue todos os aparelhos eletrônicos. Nada de celular, TV, computador. Crie um ambiente de silêncio e paz. Se possível, acenda uma vela ou abaixe as luzes. Prepare sua mente para o ritual sagrado que está por vir. Passo 2. Gratidão. 3 minutos. Pegue um caderno ou simplesmente feche os olhos. Liste mentalmente pelo menos 5 coisas pelas quais você é grato hoje. Não seja superficial. Sinta realmente a gratidão. Deixe ela preencher seu peito. Agradeça a Deus por cada detalhe. Passo 3. Revisão de metas. 2 minutos.
Leia suas metas financeiras e pessoais. Se você ainda não tem metas escritas, pare tudo e escreva agora. Seja específico. Eu vou ganhar X reais até tal data. Ou eu vou criar meu negócio em X meses. Leia em voz alta com convicção. Passo 4. Visualização. 3 minutos. Feche os olhos e visualize sua vida ideal. Não apenas veja, sinta. Como você se sente sendo próspero? Como é acordar sem preocupações financeiras? Como é ter liberdade? Mergulhe nessa sensação. Deixe ela te consumir. Passo 5. Afirmações. 2 minutos. Declare em voz alta. Eu sou filho, filha de Deus. Eu nasci para prosperar. O dinheiro flui para mim com facilidade. Eu atraio oportunidades divinas. Minha mente é criativa e abundante. Eu durmo em paz, sabendo que Deus cuida de mim. Passo 6. Oração de entrega. 5 minutos. Ore. Não uma oração decorada, uma conversa real com Deus. Entregue seus medos, suas preocupações, seus problemas. Agradeça pelas bênçãos que já estão a caminho. Confie, descanse nele. Isso dá 20 minutos no total. 20 minutos que vão mudar sua vida inteira. 20 minutos que separam os que vivem em escassez dos que vivem em abundância. E quando você terminar esse ritual, deite-se em paz. Respire profundamente. E durma sabendo que enquanto seu corpo descansa, Deus está trabalhando. Seu subconsciente está trabalhando. O universo está conspirando a seu favor. Agora você sabe o segredo. Você tem em suas mãos a mesma estratégia que os maiores milionários da história usaram. Você tem a palavra de Deus confirmando isso. Você tem a ciência validando. Você tem tudo o que precisa. Mas conhecimento sem ação não vale nada. Então aqui está meu desafio para você. A partir de hoje, durante os próximos 90 dias, você vai seguir esse protocolo religiosamente. Todas as noites, sem exceção. Não importa se você está cansado. Não importa se você tem visita. Não importa o que aconteça. Você vai proteger esses 20 minutos como se fossem sagrados, porque eles são. Esses 20 minutos vão determinar seu futuro. E eu quero que você documente sua jornada. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas que precisam dessa transformação. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago ensinamentos poderosos de Napoleon Hill, princípios bíblicos de prosperidade e estratégias práticas para você atrair riqueza. Terceiro, comente abaixo: eu vou dormir em paz e acordar próspero. Quando você escreve isso, você está fazendo um compromisso público, você está declarando sua intenção. E o universo responde a declarações de fé. E se você quiser ir ainda mais fundo, se você quiser fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão vivendo essa transformação, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Mas você precisa dormir da maneira certa. Você precisa dormir com fé. Você precisa dormir em paz. A partir de hoje, sua noite nunca mais será a mesma. A partir de hoje, você não vai mais desperdiçar o momento mais poderoso do seu dia. A partir de hoje, você vai dormir como os ricos dormem. E você vai acordar atraindo a vida que sempre sonhou. Que Deus abençoe você com paz, prosperidade e abundância. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, durma em paz, acorde próspero.